Muito bem, vamos começar aqui a aula do curso de Ideais, Variedades e Algoritmos. Hoje a gente vai fazer uma parte do capítulo 1. Mais especificamente, vamos falar de polinômios. Vamos relembrar algumas coisas e ter talvez algumas coisas novas para vocês. Depois vamos falar de espaço afim. E por último, de variedades afins, que vão ser o principal objeto geométrico que a gente vai estudar aí nesse curso. Primeiro, vamos fazer aqui algumas definições de estruturas algébricas. Vamos relembrar o que é um anel comutativo e fixar aqui uma linguagem. Para a gente, um anel comutativo vai ser um conjunto R com duas operações. A gente vai denotar com mais e vezes. Essas operações têm que ser associativas e comutativas. Tem que ter uma distributividade da adição com respeito à multiplicação, definida aqui por essa operação. Essa igualdade que diz que A vezes B mais C é igual a AB mais AC, para qualquer A, B e C no R. Tem que ter unidades, né? Tem que ter elementos neutros. Então tem que ter um 0 e um 1. O 0 vai ser um neutro da adição. Então 0 mais A ou A mais 0 é igual a A. E o 1 é o neutro da multiplicação. Então A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que é igual a A. Aqui eu já estou usando a comutatividade. Por último, tem que ter um inverso aditivo, ou seja, cada elemento A no anel, para cada A, tem que existir um B, tal que A mais B é 0. Esse B a gente vai denotar como menos A. Esse anel, a definição varia conforme o livro, conforme o curso. Essa aqui é a definição que a gente vai usar. A gente vai chamar uma estrutura assim de anel, ou anel comutativo. E em alguns livros também é chamado anel comutativo com unidade, porque essa última propriedade aqui de existir o 1 da multiplicação nem sempre é exigida, mas a gente vai exigir. Para quem não lembra, a comutatividade aqui significa A mais B igual a B mais A para cada A e B, e A vezes B igual a B vezes A para cada A e B. E a associatividade significa A parênteses vezes B mais C igual a vezes B, entre parênteses, vezes C. Então, essas duas coisas são iguais. E a associatividade da adição é A mais B. Vamos fazer aqui. A associatividade da adição, por exemplo, é A mais B mais C igual a A mais B mais C. Então, o mesmo tipo de propriedade que vocês são acostumados a ver nos inteiros. Muito bem. Então a gente vai ter essa estrutura de anel, mas a estrutura talvez mais importante do que a de anel para a gente vai ser a estrutura de corpo. A gente vai dizer que um conjunto K é um corpo quando ele é um anel com operações mais e vezes, igual à definição anterior. E, além disso, né, que anel significa anel comutativo com unidade. E além de ser um anel, cada elemento não nulo tem inverso multiplicativo. Então é isso que é um corpo. É um anel comutativo com unidade, no qual cada elemento não nulo tem um inverso multiplicativo. E aqui eu vou dar alguns exemplos de corpos, que vocês com certeza já estão acostumados. Primeiro, o corpo dos racionais. Sobre os racionais a gente pode fazer contas no computador. As contas que a gente vai fazer no computador aqui nesse curso são todas contas exatas, então para isso os racionais funcionam melhor. Outro exemplo de corpo são os reais. Você pode fazer os desenhos aí que vocês estão acostumados em cálculo, geometria analítica.
Outro exemplo de corpo são os complexos, que vai ser talvez o corpo mais importante aí para provar os teoremas, porque ele é algebricamente fechado, né? Então esse aqui é um corpo importante, embora vários teoremas não vai precisar que o corpo seja necessariamente os complexos. Mas ele é um corpo no qual se faz muita geometria algébrica. Outro exemplo de corpo é um corpo finito com P elementos, onde P é primo. Vocês estão acostumados aí de outros cursos a lidar com esse conjunto aqui, o conjunto dos inteiros módulo P. Então aqui tem duas operações, uma de soma módulo P e uma de multiplicação módulo P, e elas fazem dele um corpo. E tem outro tipo de corpo mais complicado que a gente vai usar, que é um corpo de funções racionais. Quando chegar lá, a gente vai lidar com esse aqui. Tem uma infinidade de corpos, você pode fazer um curso inteiro só para estudar corpos, na verdade mais de um curso, com vários aspectos diferentes. Mas isso a gente não vai fazer aqui, não é o nosso foco. A gente vai supor que tem um corpo base, sobre o qual a gente vai fazer conta, e vai tocar daí. E na maioria dos casos vai ser um desses aqui. Muito bem. O que interessa para a gente do corpo é a habilidade de a gente poder fazer conta. Então no corpo a gente tem uma soma, tem uma multiplicação, e tem inverso aditivo e tem inverso multiplicativo para os não nulos. E a conta é a conta usual que a gente está acostumado a fazer, né? Tem associativa, comutativa, tem distributividade, etc. Então é isso que é importante nessa estrutura, né? É isso que a gente quer. E exemplos de anéis que não são corpos, os inteiros, por exemplo, e o anel aqui deveria ser, desculpa, aqui tem um typo, deveria ser Zn. O anel dos inteiros módulo n. Então isso não é um corpo, porque não tem inverso multiplicativo, né? Claramente. Por exemplo, o 2 não tem inverso multiplicativo, e no curso de teoria dos números é bastante estudado isso aí, esse corpo, esse conjunto finito e operações neles, e lá vocês veem quando tem inverso, quando não tem, e fica mostrado lá que quando o n não é primo, esse conjunto aqui não é um corpo. Por exemplo, no Z4, você faz 2 barra vezes 2 barra dá 0 barra. E aí você depois trabalha mais um pouco e vê que o 2 não tem inverso. Muito bem. O motivo da gente usar corpo e não anel é porque sobre um corpo você pode fazer álgebra linear. A gente vai lidar com polinômios, o nosso objeto de estudo principal vai ser polinômios, mas as contas, os algoritmos, a mão na massa, o que a gente faz concretamente é transformar uma operação, ou uma conta, ou uma pergunta que você tem sobre polinômios em uma questão sobre álgebra linear. Então é essencialmente assim que a gente resolve esses problemas que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco sobre polinômios. Você tem um problema sobre polinômios e você transfere ele para um problema sobre álgebra linear. E na álgebra linear você faz as contas que você é acostumado a fazer lá na álgebra linear, né? Núcleo, imagem, gerador, etc. E resolver sistema linear, dá para fazer muita conta. E a álgebra linear você faz sobre qualquer corpo. Os cursos básicos de álgebra linear tipicamente são sobre os reais. Talvez você só fez sobre os reais. Mas se você aprendeu álgebra linear sobre os reais, quase tudo que você aprendeu funciona também sobre os racionais, sobre os complexos ou sobre o corpo finito. Quase todos os resultados. Então, esse é o motivo da gente usar corpos aí como estrutura base. Algumas coisas que a gente vai fazer poderiam ser feitas sobre anéis gerais ou sobre domínios, mas por simplicidade a gente vai fazer sobre corpos. Muito bem. Vamos começar a definir agora a estrutura, o objeto de estudo nosso principal. Vamos começar com um monômio. Eu vou definir aqui de uma maneira bem concreta
Você pode fazer isso aqui de uma maneira bem formal, a gente faz no curso de mestrado, de forma um pouco mais formal que isso aqui. A gente vai lidar com polinômios de uma forma bem concreta. Então, um monômio nas variáveis x1, xn é simplesmente um produto de uma potência de x1 com uma potência de x2 vezes uma potência de xn. Então, existe uma variável x1, uma variável x2, uma variável xn. Você pega uma potência do x1, uma potência do x2, uma potência do xn, multiplica tudo. Isso é o que a gente vai chamar de um monômio. Esses expoentes aqui, α1, α2, αn, são inteiros não negativos. E o grau desse monômio é a soma desses alfas. α1 até α1 mais até αn. Então, isso é o grau deste monômio. Tem uma notação simplificada para o monômio, para este monômio x1, α1, x2, α2, xn, αn, que é simplesmente x elevado a alfa. Aqui o alfa é uma lista, um vetor, com entradas α1, αn. E você interpreta esse x como sendo um vetor também, x1, x2, xn. Isso aqui é simplesmente uma notação. O x não é uma variável, ele é um conjunto de variáveis, x1, xn. Então, essa é uma maneira compacta de escrever que vai ajudar a gente muito a fazer as demonstrações. E aí, nesse caso, o tamanho do alfa, ou norma do alfa, é a soma das suas entradas. Esses alfas são sempre positivos. Um exemplo de um monômio aqui, x elevado a 2, 5, 0, 1. Isso quer dizer que a primeira variável está elevada a 2, a segunda está elevada a 5, a terceira está elevada a 0 e a quarta está elevada a 1. Então, isso aqui é uma maneira compacta de escrever x1 quadrado, x2 à quinta, x4. O x3 não está aqui porque a parte do x3 é x3 elevado a 0, que é 1. Então, eu tenho esse monômio. Muito bem. Agora, isso aqui é um monômio. Isso aqui são os pedacinhos que a gente vai usar para construir os polinômios, que eu vou definir agora. Então, um polinômio f nas variáveis x1, xn, com coeficientes em um corpo. Então, vai ser sempre importante você saber sobre qual corpo que o polinômio está definindo. Aqui a gente está fazendo sobre um corpo K. Ele é uma combinação linear de monômios. Então, você pega um monômio x-alfa e multiplica por um número a-alfa e faz a soma disso para vários alfas diferentes. Uma maneira de pensar nessa escrita é que você está somando sobre todos os alfas e quase todos esses alfas são zero. Então, essa soma, na verdade, só tem um número finito de parcelas. Você está somando sobre infinitas parcelas, mas todas, com exceção de um número finito, é zero. Isso aqui é um polinômio para a gente, nas variáveis x1, xn, com coeficientes no corpo K. Esses a-alfa são os coeficientes aqui, e eles estão todos no corpo K. O conjunto desses polinômios a gente vai denotar por kx1, xn. Essa notação com um colchete. Então, aqui nessa notação compacta está dito quais são as variáveis e está dito qual é o corpo base. E mais um pouco de linguagem. Quando a gente tem um polinômio, soma de a-alfa, x-alfa sobre alfa, a gente chama esses a-alfa dos coeficientes chama a-alfa do coeficiente de x-alfa. Então, cada monômio tem o seu coeficiente. Vários deles podem ser zero, quase todos vão ser zero. Aqueles que não são zero vão dar origem aos termos do polinômio. Então, o polinômio tem certos termos que você vai somar para montar o polinômio. O grau do polinômio é o máximo dessa norma de alfa sobre os alfas que aparecem efetivamente no f. E o polinômio zero a gente não define o grau dele. Alguns livros definem o grau do polinômio zero como menos infinito. Você pode montar a teoria dos dois jeitos. Nesse caso, o livro
optou por não definir o grau do polinômio zero. A gente vai seguir isso. Então, o polinômio zero não tem grau. Isso não vai ser problema nenhum para a gente. Vai tudo funcionar. Aqui eu dou exemplo de alguns polinômios. Então, tem aqui 3x3, y2, menos 3 meios z5, mais x, y2, z2. Esse aqui é um polinômio nas variáveis x, y, z com coeficientes racionais. Então, esse aqui é um polinômio em 3 variáveis sobre os racionais. O polinômio g é πxy à quinta menos xy mais raiz de 2. Isso aqui é um polinômio com coeficientes reais nas variáveis x e y. Um polinômio sobre duas variáveis. E h é o polinômio x2 mais y mais x sobre o corpo finito com dois elementos. Então aqui, este 1 que está multiplicando x2 e o 1 que está multiplicando x, você pode pensar como sendo 1 barra. Né? É 1 barra vezes x2 mais 1 barra vezes x. Nota que eu não usei x1, x2, x3. Né? Aqui eu estava escrevendo essa notação, x1, x2, x3, xn. Quando a gente tem poucas variáveis, né, até 3, 4 variáveis, a gente muitas vezes usa o x, y, z, w ao invés do x1, x2, x3, x4, porque aqui é mais fácil de escrever. Você pode usar o nome da variável que você quiser. E algumas vezes é conveniente até você separar em blocos de variáveis, né? Chamar primeiro x1, xn e as seguintes y1, y2, ym, e às vezes separa em 3 blocos ou uma só está separado. Né? Você pode nomear as variáveis como quiser, né? Isso não faz diferença. Aqui também esse f, eu considerei ele como polinômio sobre os racionais, com 3 variáveis. Ele poderia ser considerado como um polinômio sobre os reais, com 3 variáveis, né? Porque esses coeficientes são reais. Mas o g não pode ser considerado como um polinômio sobre os racionais, né? Porque os coeficientes dele não são racionais. O π e o resto de 2 não são racionais. O grau do f aqui é 5. Né? Cada monômio do f tem grau 5. Né? 3 mais 2, 5 e 1 mais 2 mais 2. Todos têm grau 5. O g tem grau 6, porque o primeiro termo dele tem grau 6, depois tem um termo de grau 2, depois tem um termo de grau 0, e o h tem grau 2, porque o primeiro termo tem grau 2 e o segundo tem grau 1. Nota que o f, todos os monômios dele têm grau 5. Quando todos os monômios têm o mesmo grau, a gente diz que o polinômio é homogêneo. O g e o h não são homogêneos. Mas o f é. Ok. Agora mais uma definição de estruturas algébricas. Dado um anel R, a gente vai dizer que ele é um domínio quando, se um produto é zero, algum dos fatores é zero. Todos os exemplos de anel, quase todos os exemplos de anel que eu dei antes são domínios. Um exemplo que eu dei antes não é um domínio, que é o Z4. O Z4 é um conjunto com 4 elementos, 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra. E ele não é um domínio porque 2 barra vezes 2 barra é 0 barra, mas o 2 barra não é 0. Então tem um exemplo aí de um anel que não é um domínio. Uma coisa relevante é que todo corpo vai ser um domínio, você consegue provar isso aí, fica como exercício, isso é visto no curso de estruturas algébricas. Mas nem todo domínio é um corpo. Esse anel de polinômios aqui é um domínio que não é um corpo. Aqui tem muita informação, que eu tinha falado, mas esse conjunto cat x1 xn, nota aqui que eu defini anteriormente o que é o conjunto dos polinômios nas variáveis x1 xn com coeficientes sobre k. Aqui eu só defini ele como conjunto, mas existe uma operação de soma sobre polinômios que vocês estão acostumados aí desde os primeiros cursos de matemática até no ensino médio.
Então tem um jeito de somar polinômios e de multiplicar sobre polinômios. Você pode fazer isso de uma forma mais ingênua, igual é feito aí no ensino médio, nos primeiros anos da faculdade, ou você pode fazer de uma forma um pouco mais formal, que a gente faz no curso de álgebra do mestrado, por exemplo. Mas de qualquer maneira, existe uma operação de soma e multiplicação de polinômios, que eu não vou repetir aqui tudo, como é que ela funciona, para não ficar cansativo, porque vocês viram em outros cursos, eu estou assumindo que vocês viram. A gente só vai precisar que vocês saibam ela num nível mais ingênuo. Então é só saber que você pode somar e multiplicar polinômios e saber como é que faz essa operação. E se você verificar bem, fica claro que com essa operação o conjunto de polinômios é um anel. A soma e multiplicação de polinômios é associativa e comutativa. E você verifica que tem distributividade. O polinômio zero e o polinômio constante igual a 1 servem de elementos neutros da soma e da multiplicação. E existe um inverso aditivo, basta você botar menos em cada termo lá do polinômio, em cada coeficiente. Então, o conjunto K de x1, xn é um anel de fato. O conjunto de polinômios é um anel. Ele é um anel comutativo com unidade. Mas ele não é um corpo, porque a variável x1, por exemplo, não tem inverso. 1 sobre x1 não é um polinômio. E você prova mais ainda que esse K de x1, xn é um domínio. Aí exige um pouco mais de cuidado. Vocês podem verificar no livro do Higino, de Álgebra Moderna. Isso eu imagino que está provado lá. Então, esse K de x1, xn é um domínio, mas não é um corpo. Muito bem. Agora, nos inteiros tem uma definição, uma noção de divisibilidade, E essa noção se transfere para os anéis de polinômios também. Na verdade, para qualquer domínio você tem essa noção de divisibilidade. E no anel de polinômios ela funciona muito bem. A gente vai dizer que um polinômio f divide um polinômio g quando existe um terceiro polinômio h, tal que g é igual a fh. Então aqui o f é um fator do g, ou h é um fator do g. E a gente diz que o f divide o g. Muito bem. Sobre polinômios é isso. Agora vamos para o espaço afim, que vai ser um ambiente geométrico que a gente vai fazer tudo. Então o objeto algébrico com o qual a gente vai lidar são os polinômios. E o ambiente geométrico com o qual a gente vai lidar vai ser o espaço afim. Em geometria algébrica você pode também lidar com o espaço projetivo, mas a gente não vai chegar lá, a gente vai ficar no espaço afim. O espaço afim n-dimensional sobre um corpo K é simplesmente o produto cartesiano de K com ele mesmo n vezes. Então é o conjunto das n-uplas de elementos de K. Isso é o espaço afim n-dimensional sobre K. Você pode pensar nisso como o espaço vetorial sobre K de dimensão n. É um espaço vetorial mais canônico. Isso é o espaço afim n-dimensional sobre K. E a gente pode misturar os polinômios aqui com esse espaço afim do seguinte modo. Para cada polinômio f em n variáveis, você associa uma função f de kn em k. Essa função faz o seguinte. Para cada n-upla A1 a n, ela associa o valor de f nessa n-upla A1 a n. No polinômio você pode sempre substituir as variáveis por alguns valores e fazer a conta e ver quanto dá. Vai dar um elemento de k. Essa operação vai te dar uma função. Então, com cada polinômio, a gente monta uma função. Alguns livros usam a notação f para polinômio
e outros livros usam f de x1, xn. Então você pode usar as duas. Esse livro que a gente está seguindo, e é o jeito que a gente vai fazer, usa a notação f para polinômio. E vai ser a mesma notação para função. A função associada ao polinômio, a gente vai denotar do mesmo modo que o polinômio. Isso não vai gerar confusão, espero que esteja claro sempre do contexto, se a gente está falando da função ou se a gente está falando do polinômio. Lembre que o polinômio é essa soma formal, né? Você tem um monte de monômios e você fez uma soma formal. Isso é um polinômio. Uma função é uma regra que associa aqui a cada ponto de Kn um ponto de K. Aí a pergunta é se você pode recuperar o polinômio a partir da função, né? Ou mais precisamente, quer dizer, de modo mais simples, se a função for zero, se isso implica se o polinômio é zero. Essas duas coisas são equivalentes, na verdade. O fato de você recuperar o polinômio a partir da função e o fato da função ser zero implicar que o polinômio é zero. Vamos ver o que pode acontecer. Então, essa aqui é a pergunta. Se a função for zero, será que o polinômio é zero? O outro lado é óbvio, né? Porque se o polinômio é zero, é claro que a função é zero, né? Se o polinômio tem todos os coeficientes iguais a zero, quando você faz a função vai dar zero. Então, um lado não tem dúvida. Cada polinômio nulo dá a função nula. Mas a recíproca, se a função é nula, então o polinômio é nulo, não é tão evidente assim. Embora possa parecer, mas não é tão óbvio como mostra esse exemplo aqui. Esse h, esse polinômio h, ele está sobre f2, sobre o corpo com dois elementos. Então, eu só posso avaliar ele em dois caras, no 0 barra e no 1 barra. A função associada a h é uma função de k em k. E quais são os valores dela? Eu posso calcular no 0 barra. O valor de h no 0 barra é 0 mais 0, vai dar 0. E eu posso calcular também no 1 barra. Qual o valor em 1 barra? É 1 mais 1. Mais 1 mais 1 no f2 ou no z2 é 0. Então, essa função h ela é identicamente nula. Essa função h ela leva todos os pontos de f2 no zero. Né? Pode parecer meio artificial esse exemplo, mas para qualquer corpo finito você pode montar uma função polinomial, ou melhor, um polinômio, cuja função associada é identicamente nula. Para qualquer corpo finito você consegue fazer isso. E a próxima proposição mostra que é se somente sim em algum sentido, porque se o corpo for infinito, você não consegue mais fazer isso. Então, se o corpo K é infinito, então aqui a hipótese é que o corpo é infinito. Se a função associada ao polinômio é a função zero, então o polinômio é o polinômio zero. Então, esse exemplo que eu mostrei em cima funciona porque eu estou sobre um corpo finito. Se o corpo for infinito, você não consegue fazer. Note que aqui a hipótese não tem a ver com ser algebricamente fechado ou não. Não tem a ver com a característica do corpo, se a característica é zero ou se é positiva. A hipótese é ele ser infinito. Então, vamos provar isso aqui. Eu vou provar por indução no n, né, no número de variáveis. Várias das demonstrações que a gente vai fazer são no número de variáveis. Então, primeiro eu tenho que provar para uma variável, né? Tem que pegar um polinômio em uma variável cuja função é nula e mostrar que ele é nulo também. Agora, lembra que um polinômio em uma variável de grau m, ele tem no máximo m raízes, né? Isso tem nos primeiros cursos aí de estruturas algébricas. Agora, se você tem um polinômio não nulo, então,
e ele tem grau m, ele só pode ser 0 para m valores diferentes. Pela contrapositiva, se ele é 0 para qualquer valor, quer dizer que ele é o polinômio nulo. Porque se ele não for o polinômio nulo, ele só pode dar 0 a um número finito de caras. Mas o k é infinito. O k é um corpo infinito. Então, se ele dá 0 em infinitos caras, quer dizer que ele é o polinômio nulo. Isso resolve o primeiro caso. O caso base aqui da indução. Caso n igual a 1. Agora a gente vai supor que vale para n menos 1 e vai mostrar que é verdade para n. Então, eu vou pegar um polinômio em n variáveis que se anula em todos os pontos de Kn, ou seja, a função associada é 0. Eu vou escrever ele como um polinômio na última variável. Ele é escrito como uma certa soma de monômios, você pode reorganizar os monômios de forma a botar em evidência a última variável e escrever ele como um polinômio na última variável, em que os coeficientes aqui são polinômios nas variáveis anteriores, na variável da x1 até a xn-1. Muito bem, escrevendo dessa maneira, o f é soma dos gi vezes xn elevado a i, com i de 0 até um certo número, e esses gi são polinômios em uma variável a menos. O que eu vou mostrar é que esses gi são o polinômio nulo. Então, os coeficientes dos gi são necessariamente todos 0, e como consequência vai vir que o f também é um polinômio 0, porque os coeficientes de f são os coeficientes dos gi's, reordenados de alguma maneira. Então, é isso que eu vou provar. Eu vou mostrar que o gi é um polinômio identicamente nulo para cada i. Nota que gi tem uma variável a menos. Muito bem. Então, a gente tem escrita do f. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fixar um ponto de Kn-1, ou seja, uma entrada a menos do que o Kn. Fixado esse ponto B de Kn-1, eu posso substituir o x1 por A1, x2 por A2 até o xn-1 por An-1. Eu substituindo as n-1 primeiras variáveis aqui no f, eu vou ter um polinômio em uma variável só, que eu vou chamar de fb. Este polinômio novo, ele tem uma variável só, e os coeficientes são sobre k. Definido substituindo A1, x1, xn-1 por b. Muito bem. Agora, se eu calcular esse fb em qualquer ponto k, vai dar 0. Porque o polinômio f original, ele dá origem a uma função identicamente nula, essa é a hipótese. Então, se eu fixar um b e variar o xn, eu vou ter 0. Então, esse polinômio fb é um polinômio em uma variável, xn, que é 0 em todos os pontos de k. E aí, portanto, pelo caso base da nossa indução, que eu já provei, esse fb é o polinômio nulo, como polinômio em uma variável. Então, para cada b fixado, esse fb é o polinômio nulo. Isso que a gente já provou até aqui. Agora, se você olhar aqui na substituição que eu fiz, quando eu substituir x1, xn-1 por A1, An-1, esses coeficientes do fb vai ser um polinômio do tipo g0 mais g1 de b, x1, xn mais, vamos escrever aqui o f. O fb vai ser um polinômio g0 de b mais g1 de b, xn, mais, vai ter várias parcelas até a última, mais gn de b,
xn elevado a n. Esse é o polinômio fb, ele em uma variável só. Esses g e aplicado em b são elementos de k, são números. São esses números aqui. São esses números. E eu acabei de provar que o fb é um polinômio nulo, identicamente nulo, como polinômio. Então, os coeficientes de fb são zero. Esses caras aqui, então, g0 de b, g1 de b, gn de b, são zero. Está escrito aqui. Agora, o que eu mostrei, então, e aqui eu fiz para cada b, né? Eu peguei um b arbitrário. Então, o que eu mostrei, na verdade, é que g0 de b é zero para qualquer b. Eu mostrei que este polinômio em n-1 variáveis, g0, ele é zero para qualquer valor de kn-1. Então, pela hipótese de indução, o g0 é zero. Eu estou querendo mostrar por indução esse resultado, essa proposição, e eu estou assumindo que vale para n-1. Então, só estou assumindo que se um polinômio de n-1 variáveis tem associado a ele a função zero, então ele é zero. Eu acabei de mostrar que associado ao polinômio g0, que é um polinômio n-1 variáveis, está associado a ele a função zero. Portanto, o g0 é identicamente nulo. Né? A mesma coisa para os outros. Mesma coisa. Então, esses g e são identicamente nulos, todos eles, como polinômios em n-1 variáveis. E é isso que eu precisava para terminar a demonstração. Gi identicamente nulo para cada i. Porque daí o f é zero. Isso aqui termina a demonstração dessa proposição. Muito bem, mais alguns fatos aqui sobre polinômios. Então, vai seguir um corolário desse resultado que a gente acabou de provar, que é a injetividade dessa operação de associar cada polinômio a uma função. Então, se dois polinômios associados a eles está a mesma função, então eles são iguais como polinômios. Isso aqui vai seguir diretamente da proposição que a gente já provou, bastando você considerar o polinômio h igual a f menos g. Porque se o f é igual a g como função, então a função associada ao h é a função identicamente nula. Então, h é o polinômio identicamente nulo pelo que a gente já provou antes. Portanto, f é igual a g como polinômio. Então, segue direto do outra proposição. Mais uma definição aqui. É a definição de algebricamente fechado. Um corpo é algebricamente fechado quando todo polinômio em uma variável nele tem raiz. Então, exemplos de corpos que não são algebricamente fechados são os reais e o corpo finito, de dois elementos, por exemplo. Esse polinômio x2 mais 1 não tem raízes reais, né? Claramente, qualquer cara aqui vai ser estritamente positivo, então não pode dar zero. E esse polinômio x2 mais x mais 1, ele não tem raízes nesse corpo finito com dois elementos, porque quando você põe 0 barra vai dar 1 barra, e quando você põe 1 barra vai dar 1 barra também. Então, esse aqui vai estar associado a ele a função constante igual a 1. Então, esse cara não tem raízes. E um teorema fundamental da álgebra, que a gente vai usar aí algumas vezes, diz que os complexos são um corpo algebricamente fechado. Então, todo polinômio sobre os complexos tem uma raiz complexa. A prova disso aqui você vê no curso de variável complexa. Muito bem, isso aqui termina esse pedaço de espaço afim. Agora a gente vai para a parte de variedades afins. Então, o que eu defini até agora, o espaço afim e o negócio de função associado ao polinômio, eu estava definindo o que é um ambiente. O ambiente que a gente vai estar, que é o espaço afim n-dimensional.
Agora eu vou definir o objeto principal que a gente vai usar, que é a variedade afim. Esse que vai ser o objeto geométrico principal nosso. Dados polinômios f1 e fs, a gente define a variedade afim associada por f1, associada a f1 fs ou definida por f1 fs, como sendo o conjunto dos pontos de Kn, tais que fi desse ponto é zero para qualquer i. Então, a notação vai ser V de F1 Fs. V de F1 Fs, então, vai ser o conjunto dos pontos que anulam todos os polinômios simultaneamente. Esse aqui que vai ser o objeto geométrico principal. E o nosso trabalho nesse curso aí vai ser levar propriedades algébricas dos polinômios para uma propriedade geométrica da variedade afim e vice-versa. Se você tem uma variedade afim ou você quer se você tem uma variedade afim, você quer uma propriedade dela ou você tem uma propriedade dela, transferir isso para uma propriedade algébrica dos polinômios. Na verdade, a gente vai ter depois um objeto algébrico chamado ideal, que vai fazer o papel dual da variedade afim. Cada variedade afim vai estar associada a um ideal e vice-versa. E é aí que vai funcionar melhor esse dicionário entre geometria e álgebra. Mas por enquanto a gente já vai conseguir fazer algumas coisas aqui, considerando os polinômios dessa maneira. Então vamos fazer alguns exemplos. Vocês que estudaram já um pouco de matemática já viram diversos exemplos de variedades afins ao longo do curso. Só foram apresentados com outro nome, mas são exemplos. Eu vou mostrar alguns desenhos aqui. Esses desenhos eu peguei do TFG da Thaís, da minha aluna Thaís. Então, o primeiro exemplo mais simples aqui é a reta y igual a x. Então, esse aqui é v de y menos x, que é o conjunto dos zeros de y menos x, ou seja, onde y é igual a x, né? Dá essa bissetriz. Um outro exemplo é a parábola y igual a x2. Esse aqui é o v de y menos x2. Um terceiro exemplo é o v de y2 menos x3 menos x2. É o lugar dos pontos x e y, onde y2 é igual a x2 mais x3. Se você plotar no computador, você vai ver que é esse desenho aqui. Nota que esse desenho tem uma particularidade diferente dos outros. Ele tem um ponto no qual ele passa por ele mesmo, tem um laço. A gente vai chamar pontos assim de pontos singulares. A parábola e a reta não tem pontos assim, né? Elas são todas lisas. Em cálculo 1, cálculo 2, tem uma noção de pontos singulares, né? De onde não tem derivada, etc. Ela se relaciona mais ou menos com a noção que a gente vai ter de ponto singular. Mas a gente vai definir essa noção de ponto singular em termos dos polinômios, né? Essa é uma definição precisa aí. O último desenho aqui é o da curva y2 igual a x3, que também tem um ponto com uma particularidade diferente. A origem aqui tem um bico, né? A gente vai detectar isso dos polinômios também. Esse aqui chama cúspide. E esse anterior é a curva nodal. Esse aqui é um nó. Então, esse aqui é uma cúbica nodal. Esse aqui é uma cúbica cuspidal. Muito bem. Outros exemplos que vocês já viram em outros cursos, com certeza, são retas no plano, né, de maneira mais geral. Aqui eu dei exemplo de uma reta, y menos x. E você pode montar qualquer reta, né, ax mais by mais c. Com o vetor AB não nulo, isso vai dar uma reta no plano. E mais geralmente você pode fazer um espaço linear num espaço vetorial, né? Você considera o Kn como espaço vetorial de dimensão n, considera m formas lineares, ou funções lineares, né? Polinômios de grau 1. E quando você iguala L1, Lm igual a zero,
vai dar o que é chamado em álgebra linear de variedade afim, né? Então, a variedade afim de álgebra linear, lá do capítulo 1 do livro do Elo, é uma variedade afim para a gente aqui também. Então, lá a variedade afim, não sei como está definido lá, mas é equivalente a você dar m equações polinomiais de grau 1. Esse aqui a gente vai chamar de variedade linear ou espaço linear. Então, esse aqui é um caso particular de variedade afim, né? Variedade afim para a gente é os zeros de um monte de polinômios. A variedade afim de álgebra linear é o zero de um monte de polinômios de grau 1. Né? Então, em algum sentido, esse aqui é o caso mais simples possível de variedade afim, do nosso ponto de vista. E aqui você tem uma noção de dimensão, a mesma noção de dimensão lá de álgebra linear. Você pode dizer qual é a dimensão dessa variedade W. A dimensão dela é n menos o posto dessa matriz dos coeficientes. Isso aqui você trabalha isso aqui lá no curso de álgebra linear. Então, aquilo tudo lá de álgebra linear, teoria de álgebra linear, de variedade afim, de espaço vetorial, etc., você pode enquadrar aqui como caso particular em que o grau dos polinômios todos são 1. Em particular, se você pegar a quantidade certa de espaços lineares, você consegue montar um ponto, né? Você pode fazer uma reta com isso aqui, ou pode fazer também um ponto. Então, um ponto é um caso particular de espaço linear, ou de variedade afim. Então, um ponto é uma variedade afim. Muito bem. Então, esse aqui é, em algum sentido, a variedade afim mais simples possível. A variedade linear. E aí você pode pensar como é que eu vou a partir daqui, né? Qual é a próxima etapa? A próxima etapa você pode considerar polinômios de grau 2. No plano, você pode pegar um polinômio de grau 2 em duas variáveis. Vocês viram isso aqui no curso de geometria analítica aí do primeiro ano da faculdade. E classificaram as cônicas, né? Como elipse, hipérbole e parábola. E tem as degeneradas, né? Que são duas retas concorrentes e uma reta dupla. Então, isso aqui está enquadrado como variedade afim para a gente. Então, a variedade afim, dada por um polinômio em duas variáveis sobre um corpo K. A gente chama isso aqui de uma cônica. Esse é o nome clássico desse objeto, é uma cônica. É dada por um único polinômio de grau 2. E também na faculdade, a maioria das pessoas estuda o que é uma quádrica, né? Classifica as quádricas, que são dadas por um único polinômio de grau 2, agora em três variáveis. E aí tem um elipsoide, não sei se eu vou conseguir desenhar, mas tem um elipsoide, tem o hiperboloide de uma folha, tem o hiperboloide de duas folhas, assim. Hiperboloide de duas folhas, tem o paraboloide hiperbólico, tem um cone, né? Aí já não são só três, né? Tem um monte lá de quádricas. Então, esse trabalho que vocês fizeram aí no começo da faculdade de classificar as quádricas é um trabalho de geometria algébrica, é você classificar variedades afins com certos parâmetros. Aqui você fechou que você quer variedades em K3 e de grau 2, dado por um polinômio só. E você classificou todas. A classificação lá do curso inicial da faculdade é razoavelmente completa. A diferença do curso da faculdade para o nosso aqui, ou para um curso de geometria algébrica mais avançado, é que aqui você tem esses 5 tipos, né, da elipse, a hipérbole e a parábola, sobre R, né? Isso é sobre os reais. Mas se você olhar sobre os complexos, essas duas aqui são a mesma. É só você fazer uma mudança de variável sobre os complexos, mudar x por i vezes x ou alguma coisa assim. Essas duas, na verdade, são a mesma.
E de algum modo você pode ver geometricamente, né, que esses dois ramos deveriam encontrar aqui em algum lugar que não está na figura. E se você olhar no espaço projetivo, a gente não vai fazer isso, mas se você olhar no espaço projetivo, na verdade essas três aqui são a mesma coisa. Só tem uma cônica irredutível plana. Então no espaço projetivo essas três são a mesma. E aqui também você pode ver um pouco da álgebra misturada, né? Porque essas duas retas concorrentes vão corresponder a um polinômio que se decompõe como g vezes h, né? Esse caso aqui é o caso que o f é g vezes h. E esse caso da reta dupla é o caso que o f é um g ao quadrado. Ele é uma reta contada duas vezes. E esses outros casos aqui são casos que o f é irredutível, ele não se fatora. Né? Para quádricas você pode fazer a mesma coisa. Você pode considerar o caso em que o f se fatora ou não se fatora. E esses que vocês veem aqui classificam são os casos em que o f é irredutível. Novamente aqui, se você considerar solos complexos, vários casos vão degenerar em um só. E se você olhar no espaço projetivo, mais ainda, vai ter menos casos ainda. E você pode fazer de uma forma mais geral. Você pega um espaço de dimensão n, considera um polinômio só de grau 2 e você quer estudar quantas quádricas tem. Isso aqui é feito no curso de geometria algébrica. Isso aqui é bem simples, né? Dependendo do quanto que você quer estudar. Dá para você classificar onde é singular, onde não é, várias coisas. Tem muita coisa ainda. Tem perguntas ainda em aberto sobre isso aqui, sobre algumas coisas subquádricas. E isso aqui é uma etapa inicial natural, né? As perguntas sobre variedades lineares são do escopo da álgebra linear, não tem muito o que fazer aqui. Em algum sentido, a primeira etapa, a primeira coisa não trivial que você tem para fazer sobre uma variedade afim é fazer uma variedade afim de grau 2 com uma equação só. Primeira coisa. Ou dar várias equações com grau baixo, né? Então, uma equação de grau 2 é o mínimo que você pode fazer. E um pouco mais longe que isso, você pode tratar com hiperfícies. Uma hiperfície é uma variedade afim em Kn dada por um único polinômio. Então, você pega um único polinômio de algum grau e o lugar onde ele é zero é essa hiperfície. Aqui é um caso particular, que ela tem grau 2. Mais para trás pode fazer um hiperplano. E um outro caso particular é quando você está no plano, né? A gente chama isso de uma curva algébrica. Uma curva é uma variedade afim em K2 dada por uma única equação. Essas hiperfícies têm dimensão n-1. A gente não vai definir agora o que é dimensão, mas todo mundo tem um conceito ingênuo na cabeça do que é dimensão. O Kn tem dimensão n, quando você bota uma equação, a dimensão cai de 1 e fica n-1. Um outro exemplo é o da cúbica torcida, que é uma curva no K3 e ela é dada por duas equações, y igual a x2 e z igual a x3. É uma curva no espaço tridimensional. É como se fosse uma hélice, né? A gente representa ela geralmente como uma hélice. Esse aqui é um caso de curva que você pode parametrizar. Esse aqui vai ser o conjunto dos pontos t, t quadrado, t ao cubo, onde t varia aí sobre o corpo K. Então aqui eu coloquei uma equação, a dimensão K1, e aqui eu coloquei duas equações, a dimensão K2. Mas nem sempre é simples assim. Eu posso considerar aqui duas hiperfícies. Essas aqui são duas quádricas, só que elas são degeneradas, né? Essa primeira quádrica U, que é o V de xz, ela é o lugar dos pontos onde x vezes z é zero. Então isso é a mesma coisa que dizer que o x é zero ou z é zero. Então ela é a união dos planos Vx e Vz, né? Dos espaços lineares. São dois planos ortogonais, né? Esse aqui é o plano YZ e esse aqui é o plano XY. Isso aqui é uma quádrica.
Você pode fazer a mesma coisa com o YZ, vai dar a união dos planos VY e VZ. E você pode considerar qual é o lugar dos pontos que anulam os dois polinômios simultaneamente. O lugar dos pontos em que anula o polinômio XZ e anula também o polinômio YZ. E aí, se você para fazer um pouco de conta, você vê que se XZ é igual a YZ, que é igual a zero, então o que acontece? Um caso é o caso que o Z é zero. Se o Z é zero, os dois são zero. Esse é um caso. Agora, se o Z não for zero, o X e o Y tem que ser zero simultaneamente. Esse é outro caso. E acabou. Só tem essas duas possibilidades. Quer dizer, elas não são excludentes. Pode acontecer as três coisas simultaneamente. Isso é a origem. Mas elas duas bastam. Ou, em linguagem geométrica, o V de XZ e YZ é a união de VZ com o V de XY. Então, essa variedade aqui, ela é o plano VZ, que é o plano XY, união com essa reta, que é o eixo Z, uma reta ortogonal aqui. Então, essa variedade ela tem dois pedaços de dimensões diferentes. Eu botei duas equações, só que ela tem um pedaço de dimensão 2 e um pedaço de dimensão 1. Ela não é uma curva. Eu botei duas equações e ela não é uma curva. E não só isso, ela tem dois pedaços, um pedaço de dimensão 2 e um pedaço de dimensão 1. Isso em geometria algébrica é muito comum, vai acontecer muitas vezes. Você põe várias equações, vários polinômios, e você quer saber o que dá. E o que dá nem sempre é óbvio, é muito complicado. Na maioria das vezes vai ter vários pedaços e pedaços de dimensão diferente. E pode ter pedaços que era para você contar com multiplicidade. Igual eu falei aqui na quádrica, na cônica. A cônica x² é para você contar o eixo y duas vezes. Essa é a interpretação certa. É como se tivesse duas retas concorrentes e elas vão se aproximando cada vez mais, ficando verticais, até que elas colapsam numa só, mas é para uma só ser contada duas vezes. E a álgebra está carregando essa informação. O x² está carregando essa informação. Do mesmo jeito aqui, muitas vezes você põe vários polinômios e a variedade que dá como resultado é a união de vários pedaços e alguns dos pedaços é para você contar com multiplicidade. Isso tudo a gente vai conseguir dizer. Com os algoritmos e com os nossos teoremas aqui, a gente vai conseguir lidar com toda essa informação geométrica. Muito bem. Agora, alguns exemplos mais degenerados aqui, esse aqui principalmente, para mostrar que variedades podem ser vazias. Essa variedade dada por esse único polinômio, ela é vazia, não tem como isso aqui ser zero sobre os reais. Aqui eu estou pensando sobre os reais. Sobre os complexos, isso aqui não tem problema, tem pontos normalmente. Mas sobre os reais é vazio. Então, variedades podem ser vazias, mesmo que seja no número certo de polinômios, em algum sentido. Mas isso acontece porque o R não é algebricamente fechado. A gente vai ver que esse tipo de coisa mais esquisita aqui, quando o corpo é algebricamente fechado, ela não acontece. Então, daí vem a importância da gente trabalhar sobre os complexos. Muito bem. Agora o último exemplo é sobre um braço robótico com duas hastes. Aqui eu fiz um desenho. Aqui a gente tem um braço robótico, também mal desenhado, mas isso aqui era para representar a primeira parte do braço e a segunda parte do braço. Elas giram em torno do eixo, então essa primeira gira aqui em torno desse eixo. Essa segunda gira em torno desse segundo eixo, que está no ponto XY. Marquei como ponto XY
ponto terminal aqui da primeira haste, com o ponto ZW, o ponto terminal aqui da segunda haste. E a gente pode caracterizar os estados desse braço robótico como sendo o conjunto dos pontos x, y, zw, que são possíveis de ser atingidos com esse braço robótico. Então, nesse caso aqui, estou supondo que a primeira haste tem comprimento 2 e a segunda comprimento 1. Então, o ponto XY está num círculo de raio 2. Portanto, x2 mais y2 tem que ser igual a 4. E o ponto ZW está num círculo de raio 1, uma circunferência de raio 1 em torno do XY. Então, x menos z, ou z menos x ao quadrado, mais w menos y ao quadrado, tem que ser igual a 1. Então, essas duas equações vão caracterizar os estados desse braço robótico aqui. E a gente pode ver isso como uma variedade afim no R4. O conjunto dos pontos x, y, zw de R4 que satisfazem essas duas equações. E aí você pode se perguntar, por exemplo, se um ponto do plano pode ser atingido como o ZW aqui ou não, de quantas maneiras possíveis, etc. O livro mais à frente tem um capítulo inteiro dedicado a esse problema aqui. Muito bem. Para terminar, a gente vai provar um resultado mais geral que mostra como é que a gente pode lidar aqui com as variedades. Para quem já viu topologia, vai identificar isso aqui como sendo a primeira etapa para provar que isso aqui que a gente está mexendo é uma topologia. O que eu vou fazer aqui, então, vai ser o seguinte. Eu vou provar primeiro que o vazio e o espaço ambiente inteiro, o espaço afim n-dimensional, são variedades afins. E que se eu tenho duas variedades afins, a união e a interseção delas são ambas variedades afins também. Muito bem. Primeiro, ver que o espaço ambiente inteiro e o vazio são variedades afins é fácil. Basta você pegar um polinômio zero e pegar o lugar dos pontos em que o polinômio zero é zero. Então, isso dá todos os pontos. Portanto, o espaço afim n-dimensional é uma variedade afim. E para o vazio, basta você pegar o polinômio constante igual a 1. O lugar dos pontos em que o polinômio constante igual a 1 é zero é vazio. Então, o vazio também é uma variedade afim. Agora, para outra parte, eu vou mostrar que a interseção e a união de variedades afins, pelo menos de duas delas, é também uma variedade afim. Para isso, eu vou escrever como U ao conjunto dos zeros de Fi vezes GJ, com I e J variando de 1 até S e de 1 até T. E V vai ser a variedade afim definida pelos Fs e W a definida pelos Gs. Isso aqui é só uma anotação porque eu vou usar esse U. Esse U, para mim, eu vou mostrar que ele é, na verdade, a união de V com W. Ele é a união de V com W. A gente já viu uma instância disso aqui atrás. Já viu uma instância disso. Eu tinha uma variedade U, ou melhor, V, que são os zeros de Z, e uma variedade W, que são os zeros de X e Y. E se eu pegar X vezes Z e Y vezes Z, os dois juntos vão dar essa variedade aqui, X, que é a união das duas. Então, a gente já viu a instância dessa parte da união. A parte da interseção é fácil ver, porque se uma variedade é dada como zeros de F e a outra é dada como zeros de G, e eu tenho ponto na interseção, então o ponto aqui ele anula todos os Fs e anula todos os Gs simultaneamente. Então isso é exatamente o que está escrito aqui na direita. Tem que anular os Fs e os Gs. Por outro lado, se ele anula todos os Fs e anula todos os Gs, então em particular ele anula os Fs, portanto está em V, e anula todos os Gs, portanto está em W. Então essa primeira igualdade é clara. A gente vai mostrar a segunda, que é menos óbvia.
Para isso eu vou mostrar primeiro que essa união está contida em U. Para isso eu começo com um ponto em V. E aí esse ponto em V, P, ele anula todos os Fs. Né? Fi de P é 0 para cada I, né? Porque ele está em V. Como ele anula todos os Fs, se eu multiplicar por G, vai continuar dando 0. Ele anula todos os Fs, se eu multiplicar por G, vai continuar dando 0 para cada I e J. Portanto, ele está nessa variedade aqui da direita. Ele anula todos os produtos Fi vezes GJ. Portanto, ele está em U. Então, eu peguei um ponto de V e mostrei que ele está em U. E do mesmo jeito, se você começa com um ponto de W, você mostra que ele está em U. Assim, eu mostrei que se eu pegar um ponto em V ou em W, ele está em U. Portanto, a união está em U. A união está contida em U. Agora, por outro lado, eu começo com um ponto de U e eu quero mostrar que está na união. Essa é a parte menos óbvia aqui dessa demonstração. Então, vou pegar um ponto de U e eu quero provar que está na união. Se ele estiver em V, acabou. Eu mostrei que ele está na união. Beleza. Então, vamos supor que ele não está em V. Se ele não está em V, é porque ele não anula algum dos polinômios. F. Vamos dizer que ele não anule o F e 0. F e 0 de P não é 0. Agora, se eu multiplicar pelo GJ, isso aqui vai dar um FI GJ aplicado em P. FI GJ aplicado em P é 0, porque o P está em U. Então, essa quantidade aqui tem que ser 0 para cada J. Mas agora eu tenho uma quantidade não nula, o FI0, vezes esse GJ, que eu não sei o que dá, mas esse produto é 0 para cada J e o primeiro fator não é 0. Então, o segundo fator é 0. Ou seja, GJ de P é 0 para cada J. Então, eu mostrei que esse P, na verdade, está em W. Então, eu comecei com o P em U, supus que ele não está em V e mostrei que ele está em W. Isso mostra que o U está contido na união de V com W. E termina a prova aqui desse nosso lema. Se alguém já viu topologia, sabe que para mostrar agora que a gente tem uma topologia, falta pouco. Essa topologia que vai aparecer aqui é uma topologia na qual as variedades afins são os fechados, é chamada topologia de Zariski. E o que falta aqui é mostrar que a interseção infinita de infinitos fechados também é fechada, né? A interseção de um número arbitrário de fechados é fechada. Porque daqui a gente já vai conseguir que a união de um número infinito de abertos é aberta. Isso você consegue provar também, que a união de interseção de qualquer número de variedades afins é uma variedade afim. Basta você incluir aqui todos os polinômios de todas as variedades. Muito bem. E eu vou terminar a aula com essas perguntas que a gente vai responder ao longo do curso. 3 perguntas que a gente gostaria de saber a resposta. Suponha que você tem polinômios F1 e Fs. Primeira coisa, você quer saber se a variedade associada a eles é vazia ou não. Essa é a pergunta mais óbvia. Então, você quer saber se esse conjunto de equações polinomiais tem solução. F1 igual a F2 igual a Fs igual a 0. Se tem alguma solução. Segundo, suponha que tem solução. Você quer saber agora se é um conjunto finito. Se é finito ou infinito. E se for finito, será que você consegue calcular as soluções? Por último, no caso de não ser finito, você gostaria de saber a dimensão desse espaço. Aqui a gente já deu alguns exemplos de curvas, de superfícies, hiperfícies. Tinha um exemplo em que uma variedade era união de 2 pedaços, né, cada um com uma dimensão. Então, essa é uma pergunta relevante também. A gente, com os algoritmos que a gente vai ver, a gente vai ser capaz de resolver essas 3 perguntas. Por hoje é só. Da próxima vez a gente continua com a segunda parte do capítulo 1.